Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem àqueles que ama. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente, tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência, todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso, e homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. No versículo que antecede ao escolhido por Emmanuel para direcionar a reflexão proposta nessa lição, o evangelista João fala sobre aqueles indivíduos influentes e poderosos daquela época que, apesar de acreditarem nas profecias de Isaías e reconhecerem para si mesmo que Jesus era o Cristo esperado pelos judeus, não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Seus interesses pessoais de dominação e posse dos bens terrenos, das coisas perecíveis do mundo, se sobrepunham às do espírito, de consequências permanentes. Em razão disso, diz João no versículo 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas parece que pouco mudou desde aquela época, pois a humanidade continua amando mais a glória dos homens do que a de Deus. Quando olhamos a história da humanidade, vemos nitidamente os ciclos de queda moral se repetirem. Impérios que atingiram o auge do esplendor no mundo, dali a pouco desmoronaram-se. Outro império desponta e o mesmo ocorre. Assim foi com os impérios da Síria, Babilônia, Persa, Romano. Todos hoje são somente história. Não se sustentaram porque não foram edificados sobre a lei divina, a única que dá eternidade a qualquer construção, a qualquer realização. Eram baseados no egoísmo, na violência, no orgulho, na vaidade, e por isso o tempo os levou consigo. Entretanto, ainda hoje continuamos a presenciar essas recapitulações. A humanidade como um todo avança um pouco em determinadas conquistas em relação ao direito, à democracia, etc. E dali a pouco retrocedem em alguns aspectos do poder, voltando a experiências de tirania, do poder exacerbado e desequilibrado. Lembremos, por exemplo, a França. Após o Iluminismo, uma revolução.
Já no século XX, com grandes conquistas no âmbito tecnológico, coletividades esclarecidas voltam às barbáries, como da Segunda Guerra Mundial. Na atualidade, vemos o conflito no hemisfério norte causando tanta dor e tanta destruição, resultado da ambição das criaturas humanas, que voltam a alucinações em busca de glórias transitórias do mundo, de mais territórios, de mais poder, mais riqueza, a fim de dar expansão às suas ilusões. Da mesma forma que ocorre com a coletividade, esses ciclos se repetem no âmbito particular. Aliás, devemos lembrar que as decisões e acontecimentos coletivos procedem da ação de cada indivíduo. Muitas vezes o espírito já avançou, ganhando muito conhecimento, e de repente tropeça nos mesmos erros, em experiências que já vêm se repetindo desde há muitos séculos, quem sabe, criando para si imensas complicações e dificuldades, como ensina nosso benfeitor espiritual neste capítulo. Encontramos no manancial de livros espíritas depoimentos de diversos espíritos que, esclarecidos e preparados para reencarnarem em nova experiência material, aqui chegando em contato com as ilusões e paixões do mundo, fracassaram em seus propósitos, recapitulando vários erros do pretérito que se dispuseram a superar na nova oportunidade que lhes foi concedida. Torna-se necessário que cada um de nós, a partir do entendimento que esta mensagem de Emmanuel nos traz, analisemos com muito critério, com muita profundidade e seriedade, quem somos, o que temos feito, quais são as nossas tendências, para não repetirmos os mesmos tropeços que podem estar se repetindo a inúmeras existências pretéritas, ou mesmo erros desta existência que insistimos em reincidir. Para sairmos desse círculo vicioso das recapitulações, aceitemos a recomendação do espírito Hamed, transcrito no livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, que diz: o Evangelho, à luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades que herdamos da paternidade divina, as armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. Portanto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho para a nossa renovação e libertação definitiva. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 33, Recapitulações, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seguido do nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia de nosso Divino Mestre Jesus.